Amados irmãos, que a paz e a graça do nosso Deus nos renove. Louvamos a Ti, Senhor, em todo o tempo e te adoramos, pois és santo, justo, amoroso, soberano, misericordioso. É chegado o momento da palavra e oração de intercessão pelas famílias. Sou a diaconisa Claudete e a palavra de hoje está em 1ª Epístola de João, capítulo 5, versículos do 17 ao 19. E diz: toda iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca, mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Sabemos que somos de Deus e que todo o mundo está no maligno. Amados, nesses versículos, o apóstolo João aborda questões relacionadas à vida e à morte, pecado e redenção. Ele faz uma distinção entre pecados que levam à morte e pecados que não levam à morte. E também fala sobre a identidade daqueles que são nascidos de Deus. O apóstolo João incentiva os crentes a orarem uns pelos outros, buscando a restauração daqueles que caíram no pecado, com exceção daqueles que se encontram em um estado de rebelião espiritual irreversível. Na verdade, o termo correto é pecado que leva à morte. Muitos estudiosos, em sua maioria, concordam que esta expressão se refere a um estado de endurecimento espiritual e rebelião persistente contra Deus, que resulta em uma separação irreversível e eterna entre a pessoa e Deus. Esse estado de rejeição da graça e do perdão divino impede a restauração espiritual e a reconciliação com Deus. Amados, qualquer pecado, se a pessoa persistir nele, conduzirá à morte, que é a separação de Deus. Se a pessoa peca e se recusa a atender o apelo do Espírito Santo para o arrependimento, torna-se um pecado para a morte. A blasfêmia contra o Espírito Santo é um pecado imperdoável, gerado pelo orgulho, pela falta de humildade e pela desobediência a Deus. Essa interpretação não sugere que existe um pecado específico que seja irreversível em si mesmo, mas sim que a recusa persistente da graça de Deus e a rejeição contínua do arrependimento podem levar a um estado espiritual onde a pessoa se distancia irremediavelmente de Deus. Portanto, o conceito de pecado que leva à morte destaca a seriedade do pecado, a importância do arrependimento e da busca pela restauração espiritual, ao mesmo tempo em que reconhece a soberania de Deus e a realidade do livre-arbítrio humano. No versículo 18, João reafirma
a segurança daqueles que nasceram de Deus, destacando que o maligno não pode tocá-los. Quando nos tornamos filhos de Deus, recebemos uma nova natureza espiritual. E por meio da fé, nós que somos genuinamente nascidos de Deus, somos transformados e capacitados pelo Espírito Santo a vivermos uma vida em conformidade com a vontade de Deus. Amados, João menciona que o maligno não pode nos tocar, destacando a proteção espiritual que nós crentes temos em virtude da nossa relação com Deus. Mas isso não significa que estamos isentos de desafios, tentações ou adversidades. Ao longo da Bíblia, vemos exemplos de pessoas que foram tocadas pelo sofrimento, pela perseguição e pelas provações, mesmo sendo fiéis a Deus. Um exemplo significativo é o próprio Jesus Cristo. Ele, sendo Filho de Deus, enfrentou inúmeras adversidades, tentações e sofrimentos durante o período que ficou aqui na Terra. Além disso, vários personagens bíblicos enfrentaram desafios, mesmo tendo a proteção e a segurança de Deus. Portanto, a promessa de segurança em 1 João, capítulo 5, versículo 18, está relacionada à proteção espiritual e à certeza da presença de Deus em nossas vidas. Mas não significa que estaremos livres de enfrentar dificuldades, tentações, etc. No entanto, podemos ter a confiança de que, com a ajuda de Deus, podemos superar os desafios que surgirem em nosso caminho. Davi foi grandemente abençoado e protegido por Deus, mas enfrentou inúmeros desafios ao longo da vida, desde a luta contra o gigante Golias até as perseguições e traições que enfrentou. No entanto, através da sua fé e confiança em Deus, ele conseguiu vencer todos os obstáculos e se tornou conhecido como um homem segundo o coração de Deus. Outro exemplo é o profeta Daniel. Mesmo sendo um homem fiel a Deus, também enfrentou grandes desafios, como ser lançado na cova dos leões, por se recusar a adorar outros deuses. No entanto, Daniel manteve sua fé inabalável e Deus o livrou do perigo. O exemplo de Jó também é extremamente relevante. Mesmo sendo um homem justo e temente a Deus, Jó enfrentou inúmeras dificuldades e sofrimentos. Jó era conhecido por sua retidão e fidelidade a Deus, e ainda assim passou por provações extraordinárias, perdendo sua família, sua saúde e seus bens. E apesar de tudo isso, manteve a sua fé em Deus e no final, após perseverar, foi abençoado e restaurado em dobro por tudo que havia perdido. Essas histórias nos ensinam, amados, sobre a importância da fé, da paciência e da confiança do cuidado divino, mesmo em meio às adversidades mais difíceis. Já no versículo 19, João contrasta a condição daqueles que são nascidos de Deus com a condição do mundo, ressaltando a natureza transiente e corrompida do mundo em contraste com a permanência e pureza daqueles que são de Deus.
Essa passagem ressalta a diferença fundamental entre a mentalidade e as inclinações daqueles que estão alinhados com os valores e prioridades do mundo e aqueles que são transformados pela fé em Deus. Enquanto o mundo está sujeito à corrupção, impermanência e influências negativas, os que são nascidos de Deus são caracterizados pela permanência espiritual e pela busca da pureza e da vontade divina. Amados, o apóstolo João realça que os seguidores de Cristo não devem se conformar com as práticas e mentalidades mundanas, mas devem buscar viver de acordo com os princípios e valores do reino de Deus, que são duradouros e puros. Essa distinção serve como um chamado para vivermos uma vida santa, separados das influências negativas do mundo, buscando viver uma vida em conformidade com a vontade de Deus, e isso requer de nós compromisso, busca pela transformação pessoal e uma constante busca por refletir os valores do reino de Deus em todas as áreas da nossa vida. Vamos falar com Deus. Fechem os seus olhos. Querido Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, o teu Filho amado, nós nos aproximamos de Ti com humildade e gratidão, reconhecendo a Tua soberania e o Teu amor por nós. Senhor, como está escrito na Tua palavra em 1 João 5, versículos do 17 ao 19, sabemos que existem pecados que levam à morte, mas também reconhecemos que aqueles que nasceram de novo estão sob a Tua proteção e o maligno não pode tocá-los. Assim como os homens e mulheres da Bíblia que foram abençoados e blindados por Ti, mas enfrentaram perseguições e tentações. Reconhecemos que, mesmo sendo Teus servos, não estamos isentos das tribulações desta vida. No entanto, confiamos em Tua promessa de cuidado e proteção. Senhor, ajuda-nos a compreender a distinção entre os pecados que levam à morte e a viver de acordo com a Tua vontade. Fortalece-nos, Senhor, para resistir às tentações e enfrentar as adversidades com fé e coragem. Que possamos confiar na Tua bênção sobre nós, sabendo que apesar das dificuldades, podemos encontrar consolo e força em Ti. Que a Tua graça nos guie e que possamos permanecer firmes em nossa fé, mesmo diante dos desafios da vida. É o que Te pedimos, Senhor, e desde já Te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus.